Conversar com o professor da Universidade Federal do ABC, integrante da rede Escola Pública Universidade e também do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fernando Cássio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Fernando, foi publicada na última terça-feira uma medida provisória que muda as leis 11.096 e 11.128 que tratam do ProUni. E com as alterações vão poder ter acesso ao ProUni estudantes que cursaram o ensino médio total ou parcialmente na rede privada como bolsistas ou não. Uma regra que entra em vigor a partir de julho de 2022. Como é que você viu essa e também outras alterações propostas nessa MP em relação ao ProUni, Fernando? Bem, Glauco, primeiro o uso, né, da medida provisória, né, como instrumento para produzir uma mudança dessas, né? O ProUni é uma política, primeiro assim, né, que tem uma história de controvérsia relacionada ao ProUni, né, pelo fato de que ele estimula, né, a vaga privada quando nós deveríamos desenvolver, né, a rede pública, né, para ter mais estudantes. Mas, de toda forma, é uma política que foi construída para a ampliação de acesso a quem, né, não poderia entrar numa universidade, né? Então, tem, evidentemente, ali, né, um objetivo a política, né? Então, ela foi desenvolvida ao longo de muitos anos, né? Então, tem uma série de formas ali dessa política funcionar. Então, por exemplo, para dar um exemplo concreto, né, no final de 2013 foi feita uma mudança no critério, né, da distribuição de recursos. Quer dizer, é preciso que os ouvintes, né, compreendam que o ProUni ele não distribui recursos, né, públicos. Ele, na verdade, é um programa de isenção fiscal, né, para instituições educacionais privadas, né. Então é isso, você troca a isenção fiscal por oferta de vagas, né, para bolsas ou de 50% ou de 100%, né? Então é assim que funciona. Então, no início do programa, antes de 2013, as instituições elas tinham a isenção, né, fiscal calculada a partir do número de bolsas oferecidas, né? Ou seja, se você tivesse 100 bolsas oferecidas, mas, sei lá, só metade preenchida, a isenção fiscal seria a mesma, né? Então, a partir de 2014, o que aconteceu? Mudou-se as regras, de maneira que a instituição teria isenção fiscal calculada a partir das vagas preenchidas. Então, tem uma questão aí relacionada ao ensino superior privado lucrativo, né, relacionada a isso, né? Então, a ociosidade de vagas significa a redução na isenção fiscal, né? Então, o fundo dessa mudança, o principal dessa mudança que o Bolsonaro propõe, utilizando a medida provisória como instrumento, né, pretende isso, você ampliar, né, o escopo do ProUni. Então, você não vai atender só estudantes que têm uma renda muito mais baixa, né, ou que estudaram exclusivamente em escola pública, ou como bolsistas integrais de escolas privadas. Quer dizer, você não vai olhar só o estudante mais pobre, você vai olhar também aquele que estudou em escola privada a vida inteira, com bolsa ou sem bolsa. Todo mundo, né, pode, portanto, pleitear, né? E isso desvirtua totalmente o programa, né? Na verdade, a única coisa que essa mudança resolve, né, é o problema do empresário, né, do ensino superior, que tem a vaga ociosa e, portanto, tem a sua isenção fiscal diminuída, né? Então, o objetivo é resolver o problema da ociosidade de vagas no ensino superior privado lucrativo, para que este possa, portanto, gozar plenamente da isenção fiscal oferecida no programa ProUni, né? Então, essa é a questão. Então, assim, é uma medida provisória que ela parte, né, de um interesse específico do empresário, né? Ela não está observando, olhando, né, o problema da desigualdade, por exemplo. Então, assim, qual a razão, né, de você ter uma instituição que oferta 100 bolsas e ter, sei lá, 50% de bolsas preenchidas, né? Qual a razão disso? A razão, primeiro, as pessoas não estão podendo pagar
nem os 50%, né? As pessoas não estão podendo usufruir dos 50%, né? As pessoas com aquela faixa de renda do programa que podia gozar dos 50%, né? Que era a renda familiar dos 3 salários mínimos, né? Outra coisa, as pessoas, né, não estão conseguindo organizar a vida, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Isso é uma questão de você ter um problema de falta de política pública para não apenas garantir o acesso, mas garantir a permanência na universidade. Quer dizer, você dá a bolsa, isso não resolve o problema. Veja, por exemplo, as universidades públicas, elas são gratuitas, certo? Então, assim, então a gente poderia pensar, bom, não ter que pagar, então é suficiente para que uma estudante possa se manter na universidade? Não, né? Então não basta garantir o acesso, é preciso também ter políticas de permanência. Por isso que o ensino superior público, ele investe em políticas de permanência, certo? E ao fazer isso, a ociosidade de vagas é muito menor, né? Então essa é a chave, né, do mistério, né, para reduzir a ociosidade de vagas, você ter política pública de permanência, né? Então, o que está sendo proposto, na verdade, é desvirtuar o programa, né, descaracterizar a sua função, que é garantir o acesso de quem, de fato, não teria como pagar uma universidade né, quem não poderia frequentar por não poder pagar, né? Então, você tira do programa aquilo que ele poderia, né, a facilitação do acesso. Então, aí, você... pela falta de políticas de permanência que você não vai fazer, né, para enfrentar o problema. Então, o governo não vai fazer políticas públicas para lidar, né, com a permanência, né, no ensino superior privado, não vai fazer isso. Então, resolver o problema do ensino superior privado, diminuindo a ociosidade e abrindo geral, né? E aí, portanto, o programa acaba, né? Ele não tem mais razão de ser. E tendo em vista essa sua explicação, Fernando, o correto então seria analisar por que os jovens mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico não estão mais acessando o ProUni e criar medidas para que possam acessar o ensino superior privado e também o público, como você mencionou, garantindo sua permanência. Só que a solução do governo foi simplesmente reduzir a ociosidade por meio da ampliação para pessoas que poderiam pagar, inclusive, por esse ensino. No fim das contas, isso acaba perpetuando essa desigualdade de acesso ao ensino superior que já existe no Brasil? Veja, eu realmente, assim, é um tipo de medida que ela é totalmente desconectada, né, da razão de ser de uma política como essa. Não tem razão, né? Então, eu nem digo, Glauco, que hoje, né, o problema de permanência piorou. É que, de fato, não existe uma política para lidar com a permanência dos estudantes no ensino superior privado, né? É preciso olhar para isso. Assim, é uma diferença brutal mesmo, né? No ensino público você tem acesso e permanência, né? Aí você tem políticas de acesso para o ensino superior privado, né? Por exemplo, o ProUni ou mesmo o FIES, que é um financiamento estudantil. Mas você não tem políticas de permanência. Então, assim, quem é beneficiário do ProUni necessariamente precisa de, né, outros apoios, não apenas da bolsa, da vaga, né? Então, porque senão fica parecendo que as pessoas têm a vaga e não vão porque elas não querem. Não é assim que funciona, né? As pessoas permanecem na universidade pública porque tem política de permanência, porque tem bolsa moradia, porque tem bolsa alimentação, porque tem bolsa trabalho, porque tem, né, vários tipos de auxílios, né, porque tem projetos de extensão que oferecem bolsas e os alunos se integram nessas bolsas, geralmente aquelas pessoas que precisam, né? Então é por isso, né? Então é uma rede de proteção que vai além do acesso. Então essa é a razão da ociosidade, certo? Então se a gente não vai ter política pública para lidar com a ociosidade, ela não vai desaparecer. Não é só o acesso, né? Então, o que o governo federal está fazendo é resolver o problema do empresário, né? Que está demandando aí, e veja, lá desde 2014, né? Isso já foi noticiado, os empresários ficaram extremamente descontentes com o fato de que o cálculo da isenção fiscal seria baseado nas vagas ocupadas. Então, é isso. A universidade privada
tem que preencher as vagas, né? Só que como é que vai preencher as vagas se as pessoas têm, né, se tem todo um conjunto de problemas externo que tira esse estudante dessa universidade, que impede a permanência, né? E outra coisa é a própria qualidade das instituições, né? Tem universidades aí que são, né, que a qualidade é muito baixa, os estudantes também não ficam, entendeu? Querem fazer outra coisa da vida, né? Então acontece um monte de coisas, né? Então né, a demanda do empresariado ora, governo, abasteçam a nossa instituição de estudantes, não importa de onde eles venham, vamos pegar os menos vulneráveis, certo? Porque a probabilidade de não poderem permanecer é menor. Então, assim, só que ao fazer isso, você matou a política, matou o ProUni, né? Qual que é o objetivo dele? Então, assim, não bastasse ser um programa, né, que estimula o setor privado, né, quando a gente deveria estar desenvolvendo, né, ampliando o setor público, agora ele nem mesmo é um programa de acesso a quem mais precisa, ou a quem não teria possibilidade de outra forma. Ou seja, qual a razão de existir esse programa, né? Bom, a razão de existir esse programa é simplesmente dar isenções tributárias para empresas de ensino superior privado, lucrativo, né? É a única explicação, né? E a utilização desse instrumento, que é a medida provisória, né? Bom, tem uma outra modificação, Glauco e ouvintes, né? Que que são os controles do programa, né? Então, o governo Bolsonaro é muito bom nisso, né? Em usar esse discurso da desburocratização, na verdade, para afrouxar os mecanismos de controle e tornar as coisas difíceis de controlar. Veja o Bolsa Família, né, que era uma política muito estável, né, um modelo de política pública que foi destruído, né, para dar lugar a um programa provisório em que as pessoas nem sabem o que fazer com o cartão, se o cartão vai funcionar, se não vai e tal. Em relação ao ProUni, a nova regra, ela desobriga os estudantes de apresentarem documentação comprobatória, por exemplo, da situação de renda, né? Então, assumindo, né, que o programa, então, vai ter acesso, né, ele vai se basear, né, a decisão vai se fundamentar unicamente no cadastro do estudante, nas informações já existentes dentro do setor público, né, nos sistemas da União. Então, na verdade, a justificativa é que nós estamos desburocratizando o processo. Na realidade, a ideia é que eles querem se desobrigar de fazer análise dos casos, né, das candidaturas, né? E ao fazer isso, na verdade, está se estimulando perder o controle, né? Porque qualquer pessoa vai poder se candidatar, né? E não vai ter nenhum tipo de controle, né? Nem de documentação, né? Comprovação de renda, esse tipo de coisa. E Fernando, quando a gente vê, né, essa falta de políticas públicas integrada justamente essa questão da proposta de mudanças no ProUni, associada a outros dados, por exemplo, como a abstenção no Enem, em 2019 a gente teve uma taxa que ficou em 23,7%, em 2020 isso pulou para 51,5%, também outros números que a gente já tem relativos à evasão escolar, principalmente no ensino médio. Esses obstáculos e dificuldades de acesso e permanência acabam matando o sonho de parte da juventude brasileira de cursar o ensino superior. Quer dizer, essa realidade está ficando cada vez mais distante de parte da população, Fernando? Em Glauco, é o mesmo fenômeno, né? Então, uma abstenção elevada no Enem, uma evasão elevada no ensino médio. Veja, né, nós já discutimos isso em outros momentos, né, sobre a reforma do ensino médio, né, o que ela pretende fazer, né? O que ela faz? Ela reduz a formação básica, reduz o conteúdo, né? E aí ela relega ali, né, para a maioria dos estudantes que estão matriculados, né, no ensino médio, são mais de 80%, 82%, né, no ensino médio público, né,
Então, você cria lá uns itinerários de profissionalizantes, que na realidade não são profissionalizantes, e você tira mesmo, né? Tira o conteúdo escolar, né? Então, você faz a reforma na educação básica para dar menos para quem já tem menos e precisaria de mais, portanto, né? Você tem mecanismos, né, agora de ampliar e, portanto, desvirtuar uma política que servia justamente para dar acesso ao ensino superior para quem mais precisa. Então, você também... Então, a direção da política é toda no sentido de dar menos para quem mais precisa. Então, assim, qual é a razão, né, de ser das políticas educacionais dessa forma? Porque, bom, uma das funções do Estado brasileiro está na Constituição, não sou eu que diz. São os constituintes que escreveram assim, né? Combater as desigualdades, né? Então, as políticas públicas têm que ser desenhadas na direção do combate das desigualdades. Então, veja essa política, né? A ProUni. Então, assim, em vez de atacar a permanência, você desvirtua o acesso. Então, qual a função, né? Então, o desenho das políticas do novo ensino médio, do ProUni, as próprias dificuldades no processo do Enem, né? Os atrasos, a informação truncada, a falta de campanha publicitária para estimular as pessoas a se inscreverem. Assim, é um conjunto de coisas que vai excluir mesmo do ensino superior as pessoas que nunca tiveram acesso ao ensino superior e vinham tendo acesso ao ensino superior através da indução de políticas modestas, mas que vinham induzindo, mudando a cara do ensino superior. Então, assim, a linha reacionária, né, do governo é nesse sentido também, de reagir contra a mudança da cara do ensino superior. E bom, isso é feito por todas as frentes, né? Atacando a universidade pública e desvirtuando o programa que dá acesso à universidade privada. Fernando, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito importante que as pessoas saibam a respeito dessas mudanças que estão sendo propostas em relação ao ProUni e as políticas públicas da área de educação de uma forma geral. A gente sabe que a educação acaba sendo um ponto central desse governo Bolsonaro. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, bom dia para todo mundo. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal do ABC, integrante da Rede Escola Pública Universidade e também do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fernando Cássio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.